Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Bozicate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Eu quero que você guarde isso. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Feche os teus olhos, Pai querido. Obrigado, Senhor, por esta noite. Ouvimos aqui muitos louvores e agora temos um diferencial neste culto, que é a palavra de Deus. O melhor momento de estar no culto é diante da tua face. O melhor momento é quando nós sentimos a tua presença. O Senhor fala conosco, entendendo, Jesus, que a palavra é aquilo que vem nos ensinar, vem nos alegrar através dos seus conselhos, através da sabedoria, Senhor, que o Senhor tem através das Escrituras. Que o Senhor possa nos ajudar, estar conosco e nos dar mais, Senhor, mais material, mais bagagem para continuarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu faço um curso pela faculdade PT, um dos, né? Eu faço, na verdade, 3 cursos por essa faculdade e mais outro numa outra faculdade chamada Fabracos, porque eu tenho buscado em Deus material para falar para os irmãos. Eu tenho buscado me qualificar cada dia mais para que os irmãos não saiam daqui com os contos da carochinha, né? Eu acho que os irmãos não merecem, os ouvidos dos irmãos não merecem. E uma das coisas que o reitor da faculdade ali fala, o pastor César Cavalcante, é que nos dias de hoje a gente tem a oportunidade de assentar nos ombros dos gigantes. O que seria isso? Com a modernidade que existe hoje, com a facilidade, a flexibilidade dos textos em um aparelho como um celular, um computador, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ler um livro chamado Arte da Guerra. A Arte da Guerra é um livro escrito 300 anos antes de Jesus. E você tem a oportunidade de ver conceitos desse livro. Porque tudo que foi recolhido, todo o material que foi escolhido para que a gente pudesse montar esses livros, hoje a gente tem essa condição. Nesse pensamento, a gente vai criando mentores para as nossas vidas. A gente vai criando pensamentos e pessoas que passam a nos ensinar, mesmo sem a gente ter os conhecidos pessoalmente. Pensamentos que homens que têm uma certa visão nos colocam para por mais próximo de Deus. Porque muitos desses livros são livros cristãos, de homens cristãos. Mas uma verdade tem que ser dita. Quem liberta, quem cura, eu vou esperar que você dê glória a Deus. É a palavra do Senhor. Todo pensamento é importante, toda escrita é importante, mas o que liberta e o que cura você é a palavra do Senhor. Então, irmãos, Josias começa a reinar com 8 anos. Mas quem foi Josias? Josias foi filho de um homem chamado Amon, e o seu avô foi Manassés. Manassés foi o pior rei da história. Manassés foi o rei que fez tudo que o seu pai não fez de errado. Enquanto Ezequias foi um homem bom, o homem a qual você conhece sobre ele, que pediu mais anos para o Senhor, para sobreviver por mais tempo, que é o que eu tenho feito, né, irmã Ligiane? É o que eu tenho feito, pedido para Deus, que Deus me dê mais saúde, glória a Deus. Esse homem também fez isso, orou e falou: Senhor, eu fiz muitas coisas, o Senhor pode me dar mais alguns anos? E o Senhor concedeu. Eu não sei do que você está em busca, mas o Senhor está aqui. Eu não sei o que você precisa da mão deste Deus. Aqui não é a casa, irmão, da chave da vitória, da sacolinha de bênção, mas nós temos um Deus misericordioso, aleluia. Um Deus que olha para a sua dificuldade e não vira o rosto, mas Ele está disposto a lhe abençoar nessa noite. Você pode glorificá-lo? A estar com você nessa peleja. Ele não te abandona, Ele não deixa você, irmão. Ele está cuidando de você, aleluia.
Mas Manassés não fez assim. Manassés criou tudo quanto foi posto de ídolos dentro da igreja. Para você ter uma ideia, Manassés é o rei, pela teologia, considerado o rei. É que é difícil usar essa palavra um pouco mais, que mais usou magia negra, o mais macumbeiro, se fosse assim dizendo, sem querer ofender a religião de ninguém. Ele fez tudo o que não era para fazer. Para que você tenha uma ideia, ele queimou filhos em sacrifício a deuses. Os próprios filhos ele pôs no fogo, queimando. Ele criou o Deus da lua, Deus da estrela. Ele colocou cavalos de ouro dentro do templo. Por 55 anos Manassés reinou, fazendo tudo o que era errado. A igreja se perdeu, o templo se perdeu, o templo foi abandonado, começou-se a haver prostituição dentro do templo. O templo não tinha mais culto, não tinha mais entrega ao Senhor, não tinha mais trabalho de igreja. É como se nós aqui estamos aqui, talvez você já viu isso, mas o salão é uma igreja. Se fosse alugado, vem outras pessoas se alugam e fazem desse lugar um bar. Mas no tempo de Manassés, não é porque o salão foi alugado, ele permitiu. É como se o pastor olhasse e falasse: não, é melhor colocar o rap aí, é melhor colocar um pouco de cerveja, é melhor. E foi colocando coisas dentro do templo, foi perdendo a essência, e fez tudo o que era errado. E no final da sua vida, Deus diz: olha, muitas mensagens dizendo: olha, você vai morrer. O que você fez não me agrada. Mas Deus, ele, de um jeito, irmãos, ele conseguiu olhar para Deus e falar: Deus, me perdoa. E o que os irmãos acham que aconteceu? Alguém pode falar? Deus perdoou. Não é o meu intuito aqui. Por que a gente não pode perdoar o irmão? Por que a gente não pode perdoar o pecador? O camarada converteu o tempo e Deus o perdoou. Aí chega um aqui com umas duas passagens, a gente fala: isso é bandido, nunca vai mudar. Meu Deus. Chega uma irmã que fez umas coisas erradas, isso aí é a Jezabel. E fica nesse contexto. Mas o nosso Deus nessa noite está dizendo: eu sou aquele que perdoa pecado. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Porque nem eu desejo acusá-la. Esse é o Deus que você serve nessa noite, que está disposto a perdoar pecados. Aleluia! Ele não facilita. Tem que focar no pó. Tem que orar, tem que buscar. Mas se tiver coragem de encará-lo e falar: Senhor, eu falei com a minha família, eu errei com os meus amigos, eu errei com a minha igreja, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados nessa noite. Aleluia. O seu pai, o pai de José, se chamava Amon. Amon, irmãos, ele andava com os bandidos, porque o pai já não estava muito legal, né? Aí o Amon tinha uma galera que ele andava que não valia nada. Aí quando Manassés morre, e por uma profecia, o rei pega o rei da Síria, assim, leva ele, mata ele. E aí Amon começa a reinar. Amon reinou por 2 anos. Amon fez tudo que era errado, igual o pai ou pior. As pessoas que Amon matava, o matou. As pessoas maldosas conspiraram contra Amon e o matou. Mais uma vez, não é a minha intenção, mas vamos lá de Bíblia, né, Jorge? Com quem que você está andando? Quem que é seu amigo? Não é que o Jorge tem amigo ruim não, tá bom? Jorge é uma bênção. Vocês estão felizes que o Jorge está aqui com a gente? Amém. Jorge, Deus te abençoe. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Irmãos, com quem você está andando?
Quem são seus amigos quando você pega esse negocinho aqui, ó? Quando você está lá na frente do computador, quem que é seu amigo lá? Com quem você compartilha? E o pior, às vezes você tem uns amigos ruins, que nem é seu amigo na rede social. Você curte lá a foto do famosinho e ele nem sabe quem é você. E você está acompanhando uma pessoa que não vale nada, dá crédito para quem não vale nada, curte o cartaz que não vale nada. Aí a igreja, a Fernanda fica até 1h30 da manhã compartilhando esses vídeos. Eu falo: Fernanda, vai dormir, minha filha. Aí tem 3 curtidas, a minha da pastora e a dela. O André curtiu. André, você viu o vídeo, jogou na outra rede e não curtiu? Esqueci, pai. Eu não estou enfatizando rede social, não é a minha ideia. Mas, irmãos, o que a gente está sendo amigo do quê? Quem é o nosso companheiro? Outro dia, irmãos, eu vi um irmão na fila do postinho, faz um bom tempo isso. Eu dirigi a igreja do Lírio, pode ficar descansado, não foi na praia. E eu vi um irmão da outra igreja, da Matiense, mas ele não me viu, não me reconheceu, do ministério que a gente estava. Eles se encontraram na fila do postinho, eles não se conheciam. Sabe esse papo de crente, que você não conhece o irmão? Ele chegou: tá, irmão, tudo bom? Tudo bom. E como é? Estou com uns problemas. Crente tem esse benefício na mão. Ele é amigo de quem não conhece ele. A pessoa não era cristã e procurou o irmão da igreja. É a essência que você pode dar glória a Deus. Você tem a essência de Cristo aí, irmão. Aí o irmão, com a oportunidade de falar: Jesus vai nos ajudar, vai abençoar. Então, porque na igreja que eu sirvo lá, o pastor perdeu a visão. Eu prestando atenção na conversa dos irmãos, falei: meu Deus, uma oportunidade de fazer algo diferente. Que tipo de amigo, ou que tipo de amigo você quer ser? Como é que esse irmão vai lá na Matiense na igreja agora? Mas não, na hora que ele vai essa igreja, é daquele pastor lá. Isso aí não vale nada. É assim, irmãos. Então Amon anda com quem não queria ajudá-lo, conspiraram e matá-lo. Mas Josias, ele nasce, e aos 8 anos, o pai morreu. Agora foi a sucessão. Ele precisa dar continuidade. E o que ele faz? E o que a Bíblia diz? Josias andou no caminho reto, como fez o seu pai Davi. Davi está uns 200 anos ou mais para trás de Josias. Davi não tem nada a ver, nem faz ideia que ia nascer um Josias. Apesar que existia uma profecia que nasceria um, que faria uma limpeza no Santo dos Santos, e era Josias. Mas Davi não teria ideia que Josias teria inspirações nele. Mas Josias decide escolher Davi para ser o seu mentor. Quem você está escolhendo, irmão, para ser o seu mentor? Aleluia. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Que tipo de mensagem que você escuta? Para que tipo de mensagem você dá crédito? Talvez eu não seja muita coisa para o irmão entender, mas você precisa escolher pessoas boas para seguir. O seu pastor, o pastor da sua igreja, o pastor Gerson, não importa, irmão, mas que sejam pessoas tementes ao Senhor. Aleluia! Aí tem uns irmãos que vai, pega o celular, também não é minha ideia falar sobre isso. Deixa eu ver o signo de Libra. Eu não sou muito legal hoje. É, não é, irmão? Falando alguma mentira? Eu sou de Escorpião, pastor, eu sou meio nervoso. Isso aí é da outra religião, irmão. Nós não usa isso aqui. Nós não mexe com essa parte. Mas tem crente que ainda vai por esse lado. Tem crente que olha para a lua que nem pescador. Isso é normal, viu? Porque a pesca, ela altera realmente com a altura do sol. É por isso que aqueles calendários mais antigos tinha aquelas corzinhas, vocês não lembram? Que era dia bom para pesca, né? Aí tinha uma cor diferente nos calendários. Por quê? Porque pela altura do sol, a temperatura da água modifica para pescar. Isso é natural. Agora, tem crente que sai lá fora, vê o dia sombrio,
porque vai chover. Hoje não é um dia bom para mim. Hoje tem alguma coisa diferente. O irmão adora quem? Baal? Para que o sol esteja modificando o dia a dia do irmão. A Bíblia diz que as estrelas, Ele tem poder sobre as estrelas, irmão. Ele cuida de você, Ele te guarda, Ele protege você, irmão. Olhe para Jesus, olhe para as Escrituras, aleluias. O irmão vai criando uma coisa. Eu sabia que não era para sair de casa hoje. Por quê, irmão? Quando eu saí estava um vento. Eu ouvi um vento, eu falei, é coisa do inimigo. Meu Deus. Irmão, você é guardado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que você pudesse viver, aleluia. 1000 vai cair do lado, 10.000 direito, irmão. O Senhor está contigo. O Senhor vai te proteger nessa peleja. Não terei que pelejar. Essa peleja é do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se a gente não consegue ser imitador, talvez, de Cristo, que era a nossa ideia principal, faça como Paulo. Paulo diz em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Que a gente possa ter um referencial humano. Paulo foi um humano. A gente não prega sobre Paulo porque Paulo é bom. Nós pregamos sobre Paulo porque confiava no Senhor, aleluias. Porque ele cria no Senhor. Eu quero que os irmãos entendam isso, que a gente possa olhar para aquelas pessoas que vão mudar as nossas vidas, através dos seus pensamentos e reflexões. Tem uma frase que diz assim: mentores moldam destinos, mas referências definem rumos. Mentores moldam destinos, mas referências definem rumos. Às vezes você tem uma referência que vai jogar você para o norte, mas o que você está ouvindo é o que vai mudar o seu destino, irmão. É o que vai mudar o seu destino. Às vezes você pega uma palavra que ouviu numa igreja, compara na outra, faz um chacoalho para ver o que sai para você. Ouve uma palavra aqui, não foi muito suficiente. O pastor Ricardo estava meio... Aí abre outra, faz uma salada. Agora sim. Depois de 7 mensagens, achou um pregador bom do YouTube. E uma palavra que você recebeu não foi suficiente, mas qual palavra que volta vazia? Se Deus está falando com você, que você possa receber nessa noite. Amém? Com 16 anos, ele começa afinal a reinar. Jovem de tudo, menino de tudo. 16 anos, a responsabilidade de reinar. Com 8 ele recebe o treino, mas o rei, mas com 16 ele vai assumir. Aí a grande pergunta: quanto tempo você está esperando para começar uma coisa nova na presença de Deus? As irmãs estavam ali fazendo a capelania missionária. Eu me senti um fraco, porque eu vi gente bem mais velhas do que eu, gente que já está rodando há um bom tempo aí na obra, ansioso para pegar a carteirinha e falar: eu vou fazer a obra. E a gente com saúde, com idade, não vou fazer nada. E começa essas coisas. Irmão, vamos fazer um negócio. Começa esse chororô. Até quando você vai negligenciar aquilo que Deus está colocando na sua mão para fazer? Hoje eu ouvi uma coisa muito bonita de uma pessoa: pastor, tudo que vem à minha mão e fala para mim fazer, eu entendo que eu tenho que fazer, porque é o Senhor quem está me chamando, aleluia. Faça, irmão, com alegria aquilo que o Senhor tem lhe chamado a fazer. Faça com amor, com gratidão. Você poderia ser chamado pelo Senhor mais vezes, mas aí a gente quer opinar no cargo que Deus quer dar para nós. Será que Josias esperava ser rei? Será que Josias sabia que era esse? Ele sabia que tinha uma ideia, mas era esse o momento, 8 anos? Então, irmãos, que a gente possa entender que Deus é conosco. Tem um autor de um livro que diz assim, C.S. Lewis, ele escreveu Crônicas de Nárnia.
também um livro muito incrível, que é Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. Muito bom. Ele diz assim: você não pode mudar o começo, mas se você começar agora, você pode mudar o final. Você não pode mudar o começo, mas se você começar agora, você poderá mudar o final da sua história. Aleluia. Esse é um Deus que a gente conhece, aonde o final importa. Às vezes o começo estava ruim, o começo estava longe da presença, mas com este Deus, aleluia, você pode modificar a sua história a partir dessa noite. Talvez você chegou até aqui com problemas cambaleando, mas Jesus está contigo, dizendo: eu posso melhorar este final, eu posso melhorar essa história, eu posso melhorar essa luta que você está passando e te dar a vitória no nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, querido irmão. O que Josias fez? Se eu quero ser como Davi, vamos começar fazendo as coisas. Ele foi limpando a cidade, começou a trabalhar, tirando os postes ídolos que tinham pela cidade, modificando tudo. Tira essa adoração, leva para fora da cidade. Foi resolvendo. Aí então, com 26 anos, ele fala assim: olha, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai restaurar o templo. A gente vai tirar aquela bagunça de lá. Segundo o próprio pastor César Cavalcante, que eu mencionei, as rachaduras passavam um homem abandonado no lugar, desprezado. Então Josias começa a reforma no templo. E eles começam a fazer o quê? Quando a gente vê um prédio abandonado, como que fica? Aquelas mobílias jogadas, coisas jogadas por dentro do salão. Aí, o sacerdote, chamado Ilquias, estava nessa limpeza. Primeiro Josias, ele começa pegando todo o dinheiro que era arrecadado, e ele confia nos operários. Ele pega o dinheiro e fala assim: entregue nas mãos dos homens que fazem a reforma, eles saberão o que fazer. Não é o assunto aqui, irmãos, porque de verdade essa igreja não faz isso. Eu sempre brinco assim aqui, não, mas essa é a verdade. Os irmãos não têm esse hábito, mas às vezes a gente tem que ofertar confiando no que o anjo da igreja vai fazer. Tem gente que dá R$5 de oferta, ventilador está quebrado. Não faça isso, irmão, confie. A Bíblia diz: nós não pegamos ali na casa do nosso irmão Antônio, da irmã Selma. Eu levei uma palavra eclesiástica ali, ó. Lance o teu pão sobre as águas, irmão, e confia no Senhor, aleluia. Ele vai te trazer de volta. Confia, depois de muitos dias achará, você vai repartir com 7, com 8, mas a bênção do Senhor estará contigo. Então continue confiando, aleluia. Aí a gente dizima 150 cruzeiros e fala: ó o buraco ali. Irmão, não, confia no Senhor, confia. Tem irmãos que, pelo amor de Deus, não é todos, mas aí dá uma cesta básica. Pastor, você tem uma cesta básica? Deus te abençoe. Teve irmãos aqui, eu lembro que o Francisco deu uma cesta básica para mim, que quando ele abriu o carro, eu falei assim: Senhor, o Senhor mandou a bênção para o anjo da igreja nessa noite. Eu estava sem as coisas da minha casa, irmão. Eu tenho uma louca aqui, gastei meu dinheiro nessa igreja. Eu não sabia o que eu ia fazer. Missionário fez a mesma coisa. E eu levei para mim, irmão, que eu gastei dinheiro no carro. Eu gastei o dinheiro que a gente tinha da despesa consertando o carro. Como é que eu vou vir nessa igreja? Eu moro lá, os irmãos sabem, lá perto da rodoviária. Ou arrumava o carro, vamos arrumar o carro, Deus vai resolver. Na hora que o cara falou 850, Jesus, passa lá o cartão, a boca secou na hora. Mas aí meu irmão Francisco, meu missionário Clóvis, e me deram uma cesta básica. Eles nem sabiam disso, nem você.
mas você abençoa pessoas, aleluia. Você abençoa famílias. Você abençoa irmãos da igreja, irmão. Você abençoa. Mas tem irmão que dá um pacote de arroz e coloca um GPS no pacote. Vamos ver para onde o pastor vai mandar isso. Não faz isso, irmão, porque a Bíblia condena quem dá e fica olhando. Mas que você possa confiar. Então Josias falou: primeira coisa, confia neles, que eles vão reformar. Eles estão reformando o templo. E o que está nessa obra? E ele olha e fala: rapaz, olha o que eu acabei de achar. Pega um livro todo empoeirado. Era a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo. Achou o livro, mas ele não sabe o que fazer, porque ele aprendeu a ser sacerdote num tempo que não tinha adoração. Por que isso? Porque Ilquias era da família sacerdotal. Ele tinha que ser sacerdote, era uma ordem de Moisés. Só que ele virou sacerdote, mas não tinha mais templo, não tinha adoração no templo. O que os sacerdotes estavam fazendo naquela época? Adorando o que viesse para adorar. Era como se hoje eu sou cristão, aí você precisa de quê? Precisa de uma bênção. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o Baal. O sacerdote ia lá, porque ele não sabia o que fazer. Aí ele pega o livro, ele não sabe interpretar, ele não sabe ler a mensagem. Aí o que ele faz? Ele passa na mão do Safã. O Safã é um homem que tinha a autoridade do controle da obra. E ele vai até Josias. E Josias sabe ler. Aí Josias lê o livro e fala: meu Deus do céu, a gente está fazendo tudo errado. Na hora que ele leu o livro, ele fala: se isso aqui que está nesse livro é a verdade, a gente está fazendo tudo errado. Olha só. Aí eu pergunto para os irmãos: será que tem coisa aqui que a gente não está fazendo? Será que se a gente ler tudo isso aqui mesmo, não tem coisa que a gente está fazendo errado? Será que não tem página aqui que a gente não gosta de ler, não? As que falam: Deus, eu recebo, eu ganho, a gente lê. Mas as que falam: ó, perdoa o irmão. Meu Deus, aleluia. Oh, glória. Será que essa folha está dobrada no livro? E aí? Faça ajudar os irmãos lá, né? Aqui, ó. Olha o tanto de folha. Será que a gente está fazendo certinho mesmo, irmão? Com tanto material como eu mencionei, com tanto material para a gente utilizar, será que estamos em verdadeira comunhão? Será que estamos seguindo as linhas que dizem, ó, viver em santidade? Hebreus capítulo 12, o verso 14. Viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia! Charles Spurgeon mesmo, é o príncipe pregador, tem vários pensamentos dele aqui dando essa mensagem. Mas ele fumava uns 2 charutos toda hora. Aí os irmãos falavam: pô, para que isso não, o pregador. Ele falou: isso é coisa minha. E aí, será que você tem umas coisas suas? Será que você tem alguns hobbies aí que está te desviando? Não está lendo aqui, ó. Sabe o que ele fez, lembra? Ele foi humilde. O Josias foi o rei, que Crônicas vai escrever, o rei mais convertido da história. Não houve outro rei mais convertido que ele. Nem Davi foi. O Josias olhou e falou assim: Safã, pega o livro e desce lá na casa da irmã Dona Luiz. Ela vai saber o que Deus quer dizer com isso aqui. Humildade de reconhecer que tinha alguém que tinha mais intimidade do que ele para explicar aquilo que Deus desejava falar ao seu povo. Aleluia! Aí a gente chega aqui na igreja. Quem vai pregar hoje, pastor? Hoje é o irmão fulano. Não quer. Não tem humildade para ouvir ninguém. Essa mulher, junto com a sua família, era artesã. Ela costurava a roupa do sacerdote. Ela não tinha uma função extremamente importante. Mas é ela que vai olhar para Josias e vai falar assim: olha,
Se vocês não mudarem tudo que está fazendo de errado, Deus vai pesar a mão. Ela não passou a mão na cabeça, não. Ô Jesus, obrigado que o Senhor reconheceu. Está escrito aqui: o Senhor é o melhor rei do mundo. Não mudar as veredas, vai para o inferno. E aí, se a gente ouvir uma mensagem dessa? Josias segue e obedece tudo que ela diz e faz a limpeza do templo, trazendo para os nossos dias, porque o tempo corre. Quando que a igreja perde o livro? Porque o livro foi perdido dentro da igreja, sabe? Quando a gente para de orar, quando a igreja para de orar, irmão, é porque perdeu o livro. Quando a igreja troca uma vida de devoção ao Senhor por uma rotina. Irmão, vem na oração segunda-feira, essa não posso, pastor. Vem terça, então não sai que as irmãs oram de novo. Ah, não, também não posso. Vem quarta, tem culto. Ah, é que eu não sei o quê. Vai quinta na sede. Ah, não. E sexta? Sexta vai ter culto lá na casa da irmã. Vamos lá? Ah, não dá. Vou fazer o quê? Não tem mais dia. Eu tenho mais. Não tem como eu fazer mais culto, irmão. Só ajudar o irmão. Porque a ideia de ter culto e trabalho é para a gente se aproximar de Deus. Vir dobrar o joelho na segunda-feira é uma oportunidade que você tem de clamar ao Senhor pela tua própria vida, pela vida da tua família. É você que tem que fazer isso, querido irmão. É você que tem que clamar pelo teu filho. É você que tem que pedir para ele para sair desse vício maldito. Você quer que eu diga uma coisa que você vai ficar até com a perna bamba? Não sou eu, pastor, não. Não, você não vai orar por mim? Eu oro, irmão, mas a minha missão é cuidar das ovelhas e apacentar. Irmão, não vai para cá, vai para lá. É isso. Quem tem que ter a comunicação direta com o Espírito Santo é você, aleluia! Se você não fizer isso, é porque você perdeu o rolo, perdeu o livro. Substituímos o livro, Adriana, por opinião. Está escrito isso, mas eu nunca vi. Eu não acho que é assim, porque eu era da igreja de 1963 e lá o pastor não fazia isso. Quem falou isso? Meu Deus do céu, estava conversando isso com ela. Hoje o pastorado mudou muito, está tudo diferente. Hoje várias pessoas coordenam o culto. Antigamente o pastor com o bigodão aqui ficava falando, não pode. Era assim, irmão. Agora todo mundo faz tudo. Mudou tudo. E tem hora que algumas coisas saem do controle, fica errado. Mas a gente como igreja vai olhando para onde? Para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para o erro doutrinário de um irmão. Não olhe para a falha de alguém que esteja à frente do trabalho e falhou, mas que você olhe para Jesus. A opinião não pode ser maior do que a Bíblia. É porque eu acho isso, irmão, que o irmão acha, guarda por irmão. Vem com o versículo, vem com a Bíblia. Quer falar comigo que tem alguma coisa errada? Pega a Bíblia nas conversas e mostra para mim. Eu não vou repreender o irmão, vou pedir desculpa. Mas é que eu acho. E aí? Não é assim, irmão. A nossa opinião, ela é bacana, pastor. Será que se a gente não fizer isso? Será que a gente não melhorar essa parte? O Jorge chegou aqui na igreja e falou assim: eu tenho um negócio de bateria. Posso trocar, pastor? Eu falei: você pode pôr outro aí. O que faz? É ajudar, irmão. É humildade em querer ajudar. É a gente se unir para fazer as coisas do Senhor, aleluia! Eu falei sobre isso na escola dominical. O irmão está vendo o outro indo para o abismo? O irmão está assim, ó, olha lá, está indo para o abismo. Ela vai cair, ele vai cair. O irmão está indo aqui, ó, para o abismo. E o outro irmão, ele fala: irmão, muda esse caminho, pelo amor, meu irmão vai cair aí, ó. Vamos ver se ele vai cair, vamos ver, vai cair. Aí ele cai. Aí o irmão
irmão, não falei? Eu sabia, eu sou profeta de Deus. É lógico, pelo amor de Deus, irmão. A gente tem que unir em Cristo para ajudar uns aos outros. Está vendo um jovem na mocidade que está achando o jovem meio assim, fica esperando o jovem pecar. Vamos ver se vai pecar. Você não é o sábio? Então vai lá e conversa com o jovem, chama o jovem, fala, irmão, isso aí não é legal. Eu vi o irmão numa situação aí com a rua aí, isso aí não é legal, irmão. Conversa, mas não perca o livro. Isso é tão bíblico que Amós capítulo 8, verso 11 diz assim, ó, eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você não ama. O homem a qual eu mencionei, ele é o príncipe, foi considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E ele tinha uma frase que dizia assim, se você encontrar uma Bíblia que está velha, caindo aos pedaços, pode ter certeza que o dono dela está de pé. Sabe por quê? Porque quem tem Bíblia velha, quem tem Bíblia que está caindo aos pedaços, é porque manuseia ela. Eu falei com os irmãos aqui, não quero criar nenhum constrangimento sobre deixar as Bíblias nas igrejas. Teve um dia que eu contei, tinha 12 Bíblias aqui dentro. E o irmão, cadê os irmãos? Vai chegar uma hora que eu vou pegar a Bíblia. Vai ter 2 irmãos e 12 Bíblias aqui dentro. Eu falei, por que tem essas Bíblias? Até que os irmãos já deixam aqui, quando o irmão voltar, a Bíblia. A gente está deixando a Bíblia no tempo. É difícil a vida do pastor. Que você possa carregar a sua espada. Carregar a sua espada. Viver a sua espada. Folhear a sua espada. Tem gente que tem sempre uma Bíblia que gosta mais. Você tem uma mais nova, tem uma mais antiga. Mas se tem uma Bíblia que você gosta mais, leia ela. Eu não entendo, pastor. Procure uma versão mais nova. Leia a Bíblia do celular. Dentro do celular, está lendo do celular? Não é que eu não leio do celular, eu tenho o Glorify. Eu aperto o Glorify e já me dá um versículo. Leia a Bíblia, irmão. Leia a palavra. Ora, Deus, onde o Senhor tem uma palavra para mim? Busque a palavra do Senhor, aleluias. Quando o livro se perde, a verdade vira opinião. Será que a gente tem que fazer isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que a gente põe em dúvida a verdade? Porque não tem uma confirmação na palavra. O pecado vira cultura. O altar da Mandorabá, vira palco. A gente faz um show aqui, os irmãos saírem depois. Eu não vou mais lá naquela igreja porque eu fui e não senti nada. Deixa eu te explicar uma coisinha sobre culto racional. Culto racional é você vir aqui e entender a palavra. Isso é prestar o culto racional. Você vem, ouve a palavra, poxa, eu não conheci esse texto. Entende o texto, às vezes é corrigido e volta para casa. Aleluia. Você sentiu o que? Sentiu nada, pastor. Mas aquela palavra vai mudar a sua vida. Vai fazer você sentir para sempre. Porque vai transformar você em um crente de verdade. Se não tiver uma panelinha de pressão, hoje eu não senti, o que aconteceu? O pastor não fez a dança dele lá. Não é assim, irmão. O altar não é um palco, aleluia. Mas nós temos que vir aqui para pregar a palavra de Deus. Não podemos perder o livro aqui dentro, irmão. Mas a gente tem que usar o livro de verdade, aleluia. Glória a Deus. O mesmo pensador, C.S. Lewis, diz assim: Jesus Cristo não veio ao mundo
para transformar homens ruins em homens melhores. Ele veio transformar homens em mortos vivos. Ou seja, você precisa morrer para você e nascer para Jesus. Precisa deixar os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Quando o livro é encontrado, é porque o rei se humilhou. Quer encontrar um livro na sua vida? Comece se humilhando, reconhecendo que você perdeu, reconhecendo que em algum momento você tomou as rédeas da sua vida e deixou Jesus de lado. Jesus se tornou uma segunda opinião na sua vida. Você primeiro vai e tenta fazer, se der errado a gente fala com ele. Existe uma referência que diz assim: Jesus Cristo não é um mecânico de carros, ele é um construtor do carro. Quem constrói não conserta, quem constrói, constrói. Mas o mecânico vai lá e conserta. Jesus não é um mecânico, ele é um construtor. Então, se você quer saber como a sua vida funciona, se você quer saber como você tem que prosseguir, consulte o construtor da sua vida. O que eu devo fazer, Jesus? Como eu posso tomar essa decisão? Por qual caminho eu devo seguir, Jesus? Aonde eu devo chegar? Eu devo trabalhar nesse emprego? Não devo. Eu devo manter essa amizade, Senhor? Não devo. Que a gente possa ter mais escolhas diante ao Senhor. Eu queria pedir para que vocês colocassem em pé, meu horário acabou, vamos encerrar.